X-Men 97 conseguiu um espaço aqui no meu coração depois desse segundo episódio que, na minha opinião, foi bem melhor do que o primeiro. A gente vai falar um pouco aqui sobre todas as partes importantes desse episódio. Quem é aquela pessoa que apareceu lá no final e surpreendeu muitas pessoas? O que vai acontecer com a Ororo a partir de agora? E vamos também falar um pouquinho sobre o Deus Magneto. Pá, isso ali foi legal demais, hein? Logo depois da vinheta. Cara, tá muito. Você não comeu um marshmallow. Eu tô muito hypado. Na moral, Disney, para, pelo amor de Deus. Bem-vindos ao Sumarizando Geek. Eu sou o Matheus Viana e, obviamente, já vou deixar claro aqui que esse vídeo vai ter spoilers do segundo episódio de X-Men 97, beleza? Eu quero começar aqui também falando sobre o final do episódio, quando todos os X-Men estão lá na mansão e, de repente, aparece uma segunda Jean Grey, o que deixou muitas pessoas confusas. Na verdade, aquela ali é a Madelyne Pryor. Ela é um clone da própria Jean Grey, criada pelo Senhor Sinistro, que a gente já tinha alguns rumores que poderia ser o vilão dessa temporada aqui de X-Men, e agora uma certa confirmação, tá? Se você não sabe, lá na série antiga ele apareceu e teve um momento em que ele sequestrou a Jean Grey e ele manteve ela ali como refém por um certo período em um episódio, e pode ter sido nesse período que ele conseguiu o DNA dela para criar esse clone. Algumas pessoas ficaram se indagando, bom, será que ela é o clone ou será que ela é a verdadeira Jean Grey e o clone na verdade é essa que apareceu no primeiro episódio e que está grávida? E a resposta é que, na verdade, a menina que tá grávida, a Jean Grey que está grávida, é a verdadeira Jean Grey, até porque a gente já teve a confirmação que o filho dela, então não tem como ela ser o clone. Aliás, nas HQs de Inferno dos X-Men, a Madelyne Pryor acaba se tornando uma vilã chamada a Rainha dos Goblins. E eu não duvidaria que isso poderia ser adaptado em algum episódio nessa temporada aqui. Voltando pro episódio, eu tenho que dar aquele destaque pro Magneto. O que foi aquilo? Durante o episódio, o Magneto ele decide se entregar para a polícia para poder ser julgado pelos crimes que ele cometeu lá na série antiga. E colocando um certo parênteses aqui, você não acha que o Magneto, sempre que ele apareceu nos filmes, ele foi assim, tudo bem, você entendia que ele era um vilão, meio anti-herói, mas ele acabava sendo um pouco ofuscado pelos outros heróis? Eu nunca senti assim ele como uma grande ameaça, por mais que ele é muito forte e poderoso, mas toda vez que ele aparecia eu falava, pô, lá vem uma boa cena do Magneto. Só isso, eu não sentia um certo medo do personagem. E nesse episódio ele conseguiu transpor esse medo, até porque nas HQs você tem muito isso do Magneto, até os próprios heróis sentem medo dele porque esse cara é muito poderoso. E aqui ele demonstrou isso. Durante o julgamento dele, alguns terroristas aparecem para interromper o julgamento. Um deles tenta dar um tiro no Magneto e a Ororo se sacrifica se atirando na frente dele. Ela não morre, mas ela perde os poderes dela, e depois a gente volta nisso. O Magneto fica muito triste em ver que a Ororo perdeu os poderes e ela mesma fica chorando por conta disso. Ele pega o atirador, ele pega os juízes e leva a quilômetros pro céu. Cara, é uma cena incrível. Ele se põe na frente deles, ele inclusive diz pra eles, olha, nós somos uma raça superior, querendo vocês ou não, nós estamos acima de vocês e nós podemos acabar com vocês com apenas um pisar aqui em vocês. E ele coloca o pé em cima da cara do atirador, demonstrando que, cara, querendo ou não, esse cara, ele tá muito acima de você. Isso foi incrível. Ele ainda deu mais um discurso do porquê ele não vai ameaçar as pessoas, do porquê que ele não vai ferir as pessoas em memória da morte do Charles Xavier. Então ele libera
todos eles, e no final do episódio você vê os juízes aceitaram esse perdão dele e não vão ficar incomodando ou correndo atrás dele pra prender ele, tá? Uma cena que eu achei muito incrível, olha, só de lembrar eu já fico arrepiado porque foi uma cena irada para o Magneto. Voltando aqui para o Ororo, é também uma cena bem triste, ela se taca na frente do Magneto para proteger ele e acaba perdendo os seus poderes, tá? E isso me lembra de uma HQ chamada Life and Death da própria Ororo, onde ela tem que lidar com essa perda de poderes. Isso aconteceu nas HQs também, e ela acaba, inclusive, conhecendo um romance ali dela, chamado Forge, esse cara aí de bigode, que também já foi confirmado que ele vai aparecer aqui nessa animação. E uma cena que me pegou bastante logo depois que a Ororo perdeu os poderes foi quando ela tá em casa e ela vê que o uniforme dela levou um tiro bem no meio do coração e de repente um raio estoura e pela primeira vez ela sente medo, ela toma um susto por conta da própria tempestade, né? E isso é incrível ver o quanto ela tem medo agora porque ela não tem os poderes dela. Então ela decide ir embora e deixar os X-Men por um período de tempo. Outro ponto interessante é o relacionamento da Vampira com o Magneto. Você percebeu que a Vampira foi a única pessoa que chamou o Magneto pelo primeiro nome dele, chamando ele de Eric? Pois é, os dois podem ter algum relacionamento ali, alguma coisa romântica, devido ao próprio passado da Vampira. Lá na animação antiga, a Vampira não iniciou como uma X-Men, ela começou trabalhando para os vilões, ela foi contratada pela Mística para tentar roubar os poderes da Carol Danvers. E depois ela veio se juntar com a equipe e se tornar uma heroína. Isso pode explicar o porquê ela talvez tenha um passado secreto ali com o Magneto, o que também deixou o nosso amigo Gambit com certos ciúmes. Meu amigo, não chora não. Aliás, nessa cena aí que ele derruba a carta, você percebeu que é uma carta da Rainha de Copas? O último ponto que eu quero colocar aqui, e eu achei muito importante, talvez tenha passado batido por algumas pessoas, é a luta que o Ciclope tem contra o terrorista lá no meio do ataque. Tá? E eu quero destacar essa luta porque o Ciclope, ele apanha e apanha muito, cara. E isso é muito legal por 2 pontos. Você vê o seu herói levando porrada, o que é às vezes meio incomum hoje em dia. Poxa, tem poucas animações que fazem isso, pra ver que eles não são perfeitos. E que é interessante ver esse lado deles passando dificuldades. A gente não quer ver os heróis, as heroínas, simplesmente, pronto, é isso e ganhou, acabou. Não, a gente quer ver eles passando dificuldades e enfrentando essas dificuldades. Eu achei esse ponto muito interessante. E outra coisa, a Disney tá abraçando esse lado um pouco mais de violência, que é legal pra caramba. Poxa, isso tem nos quadrinhos e você quer ver isso nas animações. As cenas de lutas e de ações fazem parte dos filmes de super-heróis. Se você começar a limitar isso, as pessoas vão começar a ir embora, um movimento que a gente já vem vendo ao longo dos últimos filmes aí, séries. E aqui você teve uma certa confirmação, não, a gente vai abraçar esse lado de que sim, as lutas vão ser um pouco violentas ou um pouco mais violentas do que estavam sendo antes, tá? Isso eu gostei bastante, foi muito legal. Espero que ele tenha a chance de provar um pouco mais o seu valor e descer a porrada em algum outro vilão em algum outro momento. Mas e aí, me conta o que você achou desse episódio. Você tá tão hypado assim como eu? Cara, eu tô muito feliz. Como eu disse, a Disney e a Marvel conseguiram acender uma pequena fagulha que tava aqui no meu coração. Eu não ficava tão feliz ou tão hypado pra ver tipo uma série, por mais que seja uma animação da Marvel, desde WandaVision. Pra ser sincero, vi todos os outros, mas o hype não tava tão alto assim, e agora eu fiquei muito contente. Tô louco pra ver como vai ser o terceiro episódio ou os próximos. E aí, me conta, o que você achou? Beleza? Não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal para dar aquele apoio. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!